Fala, meus queridos, é o seguinte, continuo aqui na saga de melhorar o meu xadrez, jogar um pouco melhor. Estou conhecendo a plataforma lichess.org, vou deixar aqui na descrição. Também jogo no chess.com e hoje eu fiz uma partida bem interessante, uma partida mais pensada, né? 15 mais 10, ou seja, 15 minutos de partida para cada lado, mais 10 segundos por lance. Então, o relógio vai diminuindo e a cada movimento você ganha 10 minutos ali no relógio, tá? Eu perdi uma torre nesse jogo, né? E eu quero que você fique até o final aí para você entender o que foi meu contra-jogo depois que eu perdi essa torre e qual foi o desfecho final da partida. E também no final do vídeo eu vou mostrar a precisão e esse site que é bem legal, que ele mostra quantas capivaradas você deu total, ou seja, quantas vezes você pendurou peça, fez alguma imprecisão. Então, é o seguinte, eu estava de brancas, né? Comecei com peão aqui na casa E4, ele respondeu com peão rei também na casa E5. Eu trouxe meu cavalo já protegendo o peão e ele também. Só que eu trouxe o meu bispo e eu gostaria só de falar o seguinte, eu vou mostrar o que eu estava pensando aqui em alguns momentos críticos, por isso que eu deixei essa barrinha aqui na lateral. Ó. Aí você vai falar assim, Ricardo, no lance 3, deixa nos comentários aí, no lance 3 eu não jogaria bispo C4, eu faria tal lance. Tá? Então, por isso que eu deixei essa barrinha aqui dos movimentos, para você entender, para você deixar aí nos comentários. Aí, ele jogou cavalo, né? Eu também joguei cavalo e fiz... Aqui o computador fala que é uma imprecisão, porque ele quer fianquetar o bispo dele, né? Colocar nessa diagonal aqui, que faz um certo sentido, mas o computador deu como imprecisão. Aí eu fiz o roque, né? O computador fala que também não é um lance muito bom, mas essa aqui é uma configuração boa para o roque, ó, que no xadrez não tem nenhum dogma, mas na configuração é que meus peões estão preservados aqui, meu cavalo está aqui, enfim, está bonitinho o meu roque aqui, conformando o figurino. Aí o que acontece? Foi seguindo aqui, ele de fato colocou o bispo na diagonal, eu também preparei, ele fez o roque, eu também preparei na diagonal, ou seja, ainda mais porque ele fez o roque o roque menor, né? Roque pequeno. Então, eu já coloco nessa diagonal, fazendo uma certa pressão na ala do rei dele. Ele traz o peão e aqui, ó, eu comecei a avançar os peões na casa da dama, na ala da dama, melhor dizendo, só que depois eu vi que ele tinha um pulo de cavalo aqui, mas enfim, os peões dele ficam um pouco limitados, eu avançando esses peões aqui. Enfim, aí eu trouxe a torre aqui, e aqui ele fez aquela cravada, né, a famosa cravada aqui, que é cravar a minha dama, eu não sei tirar a seta aqui, cravar a minha dama. Só que o que eu fiz? Eu continuei o meu jogo, colocando o meu cavalo em uma posição melhor, né? Porque se ele sai aqui de forma errada com a dama, eu já consigo capturar um peão, não sei. Então aqui acho que eu domino o meu pocotó aqui, meu cavalo domina mais o centro. Eu imaginei que ele não ia capturar, porque eu poderia capturar aqui, ele poderia capturar meu cavalo, né? Mas eu poderia capturar, e, enfim, até de bispo, colocar pressão aqui no cavalo dele, tem esse peão aqui que poderia cair também. Só que aí ele joga esse cavalo. Qual que é o intuito dele? Né? Se eu tomar aqui esse cavalo, minha rainha, minha dama está caindo, né? O que eu faço? Eu tomo. Ele está fazendo um contra-jogo aqui na aula do meu rei, eu pego e tomo, faço a captura do cavalo dele. Aí ele faz a captura também do meu bispo. Então eu perco esse bispo aqui na diagonal, certo? Porque ele estava aqui nessa diagonal e eu perco, né? Só que nesse momento aqui, eu vi que eu tenho... Hora que ele fala para tomar de cavalo, se eu não me engano, porque tem esse peão sobrando aqui, né? E na hora eu pensei, eu vou tentar fazer que ele capture
esse peão, porque aí eu trago a minha dama, saio da cravada e se ele tomar de cavalo, eu faço a captura do cavalo dele. Então a partida eu continuo com ele tomando e eu trouxe a minha rainha, trouxe a minha dama. Ele nem fala que é o melhor lance, mas agora eu protejo aqui e saio da cravada, né? Só que aí ele toma, agora eu tenho a oportunidade de tomar de cavalo, porque eu não estou cravado mais, então esse bispo dele meio que fica flutuando aqui. Fica numa diagonal ruim, perto do rei aqui, a dama está chegando a qualquer momento, mas enfim, esse peão meu está protegido. Aí ele traz mais uma proteção aqui, e nesse momento foi interessante, porque eu poderia trazer a minha torre para aumentar a proteção, porque já tem um cavalo aqui. Mas eu pensei, eu tenho um peão aqui, ó. Por exemplo, o que eu fiz? Olha só, eu trouxe o meu bispo. Na ideia é o seguinte, vou trazer o bispo no intuito de, tipo assim, olha, eu estou protegendo o meu peão. Só que o meu intuito mesmo era fazer cavalo por C7. Porque ele não poderia tomar de dama e eu estou cravando as duas torres dele. Só que você faz um plano e o seu parceiro também joga, né? Seu parceiro também joga. Aí o que ele faz? Ele viu a ameaça e captura o meu cavalo. Então, de certa forma, o meu plano aqui foi por água abaixo, porque é o que a gente sempre fala, né? O seu parceiro também joga. Aí, eu tomei, cavalo dado não se olha os dentes, tomei. E aqui eu caio num golpe, né? Porque eu achei, por mais que é pensado e tal, mas ainda a visão de jogo não é tão boa, achei que ele trouxe essa dama para fazer uma captura desse peão. E de fato era, né? E eu vou e protejo o meu peão. Tá? Só que aí ele traz bispo por H3. E agora eu não posso fazer a captura porque eu estou cravado. Aí eu pensei, e aqui é mate, né? Se eu não tomo uma atitude aqui, ele desce a dama dele, perco o jogo. Porque meu rei não tem casa para sair, para fugir da dama dele e nenhuma peça que chega a tempo. Então o que eu faço? Eu tenho que perder a minha torre aqui. Então eu jogo meu peão em G3 e ele faz a captura, óbvio, né? Ganha qualidade. E eu vou e tomo de cavalo. Só que nesse momento aqui, eu acho que ele comete uma imprecisão, porque ele traz a torre dele. E quando fica duas peças grandes na cara de um peão, o que você faz? Você manda o peão. Ou seja, uma dessas duas peças aqui vão cair. Porque ele não pode capturar, porque vai haver a captura aqui, aí vai perder muita qualidade. E ele fez um jogo aqui até bom. Ele quis propor a troca das damas. Eu falei, não, agora não. Por quê? Então até que depois eu propus e ele não quis. Por quê? Eu tô cravado, eu tô aqui prestes a ganhar uma torre. E ele quer trocar. E o que eu fiz? Peguei e trouxe o meu bispo. Porque é o seguinte, se ele não sai com a dama, eu capturo a dama dele. Certo? E a torre dele está aqui e eu posso devolver a minha que ele tomou, né? Eu posso capturar de volta o que ele tomou. E ele, de fato, saiu e eu, tomei a torre dele. Aí, ele trouxe aqui, já criando temas aqui de novo. De qualquer forma, eu tinha que trazer esse bispo, uma regra, né? Ele só tem um bispo de casa escura. Então, o meu rei, em algum momento, vai ter que para uma casa de casas claras. Porque veja que eu estou com 3 minutos e está com 7. Vocês vão ver no final aqui. Não dá para ver no layout, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês acompanharem o tempo. Acho que agora vai aparecer aí. Ah lá, ele está com 7 minutos, eu estou com 3. Porque para cada lance que eu faço é acrescido 10 minutos aí. Aí olha só o que aconteceu. Eu falei assim, ameacei a dama dele, ou seja, eu tenho que fazer um contra-jogo, tenho que propor alguma coisa, porque aqui está protegido. Ele vai nesse momento e dá um cheque, eu não tenho opção, não tem nada para tampar nesse momento, porque esse bispo que é de casa clara, não resolve colocar o cavalo, porque senão ele captura, então eu tenho que
E já coloquei numa casa clara também, né? Também era a minha única opção, aqui ou aqui. Eu coloquei aqui. E aí, olha só, ele fez a captura do meu peãozinho. Eu ameacei de novo, porque ele não pode capturar, porque tem um rei, e ele invariavelmente vai perder aquele peão. Por quê? Porque ele não pode trazer também a dama dele para cá, né? Para proteger, porque esse peão captura. Então ele traz para cá e eu faço a captura ameaçando a outra torre dele. Aí eu ficaria bom no jogo. Aí o que aconteceu? Seguiu aqui. Ele fez uma proteção muito boa, porque se ele não faz essa proteção e tenta trazer para cá, esse outro peão cai. Então ele faz uma proteção muito boa. Eu, humilde como sempre, volto aqui ao meu bispo. E ele vai trazendo esse peão aqui, olha só, numa velocidade, e tem uma frase que fala que peão passado tem vida, né? E ele vai trazendo. E o que eu faço? Agora eu proponho a troca de damas, porque se ele trocar aqui, eu vou trocar, e ele tem que correr com esse bispo, porque senão eu capturo, né? Na verdade, eu ganharia esse bispo aqui, né? E depois, esse peão passado aqui, eu capturaria de cavalo a hora que ele chegasse aqui. Só que ele não quis, tomou meu peão lá, e começou a fazer um limpa, na verdade, né? Porque eu dei um cheque, ele teve que correr, e agora, como ele fez a captura aqui, ele perde o bispo dele. Quando ele perde o bispo dele, eu vou e faço... E olha que o peão dele continua andando aqui. Tá 2 casas da promoção. Chegou aqui, ele tem outra rainha no jogo. Aí, eu faço um lance aqui, que eu acho que foi um lance muito bom. Porque eu ameaço a dama dele... Se ele troca, eu ameaço a dama dele e ameaço aqui, ó, dando cheque no rei dele. E o que ele faz? Ele dá um cheque, eu vou e tiro o meu rei, porque eu estou em cheque, eu sou obrigado. E ele traz aqui, está uma casa da promoção. E eu tenho que estar muito seguro do que eu faço, porque se eu vacilar, ele fica com 2 damas aqui no jogo. Mas aí, o que eu fiz? Tem um mate aqui, né? Eu fiz a captura, ele só tem uma casa, né? Na verdade, ele tem um aqui, né? Só que aí é mate na hora. Só que ele vem para cá. Quando ele vem para cá, eu trago a dama. Aí ele só tem uma casa, né? Essa casa. Porque aqui não pode, porque está protegido, então ele tem que voltar para cá. Quando ele volta, eu dou um cheque de torre. E ele só tem uma casa, que é a casa de H8, aí suba a dama e, como diz o Rafael Chess, mates com tomates, ou seja, checkmate, ou seja, ele não tem possibilidade mais de proteção do rei. Então veja que eu perdi uma torre e depois fui fazendo esse contra-jogo, em alguns momentos fugi da troca de dama e depois consegui. E pode ver que ele terminou com 6 minutos e eu terminei com apenas 1:19. Enfim, esse foi o jogo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui a precisão dessa partida, porque foi bem legal, né? Olha só, eu tive 2 imprecisões, 2 erros, 2 capivaradas. O site Lichess é bom por causa disso, né? Ele traz o nome capivaradas. Capivaradas, se você não sabe ainda, quando você entrega uma peça, você erra de forma assim muito principiante. E meu parceiro aqui da Nigéria, ele teve, meu amigo aqui, ele tem muitas partidas aqui. Aí ele cometeu 3 imprecisões, 2 erros, 5 capivaradas. Eu fiz 84% de precisão e ele fez 75% de precisão. Então, deixa aí nos comentários, no lance aqui, qualquer lance. Ah, Ricardo, nesse lance eu não faria isso, eu faria esse lance. Tal lance eu não faria isso, eu faria esse, tá? Então, deixa aí nos comentários, tá beleza? Então, fica aqui o meu abraço, até os próximos vídeos, até as próximas capivaradas aí e até mais.